Sejam muito bem-vindos nesta segunda parte da morte da geometria. Vimos vários conceitos interessantes no primeiro vídeo sobre a medida dos triângulos, razões trigonométricas, determinação nesse caso concreto, do valor x. Vimos também como podemos preencher a tabela dos ângulos especiais de 0 até 90 e muito mais. Hoje vamos dar continuidade com cálculos mesmo para determinar as medidas dos triângulos aplicando a trigonometria. Mas hoje, concretamente, vamos primeiro começar classificando alguns triângulos. São alguns passos que nos irão ajudar a resolver vários problemas da trigonometria. Então, vamos a isso. Muito bem. Primeiro, devemos saber que existe um triângulo que contém todos os lados iguais. Quando este lado é igual a este lado, igual a este lado, esse triângulo nós chamamos de triângulo equilátero, né? É o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem a possibilidade de... tem várias facilidades. Uma das coisas que nós podemos afirmar sobre ele, por ser equilátero, tem todos os lados iguais, também tem todos os ângulos iguais. Já a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. 180 dividido por 3 dá 60 graus. Então, aqui temos 60, aqui temos 60, aqui temos também 60 graus. Ok? Uma das coisas muito importantes. No triângulo que contém dois lados iguais e diferentes de um dos lados, temos a isometria dos lados. Esse é um triângulo isósceles. Esse é um triângulo isósceles. Num triângulo isósceles, nós podemos considerar que se temos um ângulo x, aqui temos dois ângulos y. Esses dois ângulos são iguais, ok? Já que esse ângulo é diferente desses dois, então, e os dois são iguais, nós podemos dizer a soma do ângulo x mais y é igual a 180 graus. Isso é mesmo que x mais 2y é igual a 180 graus. Então, se dizem tem um triângulo isósceles em que, pelo menos esse lado médio, vamos lá dizer 30. Facilmente você pode determinar o restante dos lados. É só dizer 30 mais x é igual a 180. Ou seja, 2x é igual a 180 menos 30. Logo, x é igual a 180 menos 30 dá quanto? 180 menos 30 dá 150. 150 dividido por 2 dá 75 graus. Ok? Então, são algumas informações bastante relevantes para a trigonometria. Também podemos encontrar um triângulo escalino, em que todos os lados são diferentes. Então, contém todos os ângulos diferentes. Todos os ângulos são diferentes. Então, nada podemos afirmar a soma do ângulo alfa mais ângulo beta mais gama, alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Para determinar um dos ângulos, aqui é necessário que o examinador te dê dois ângulos pelo menos, ok? Ou mais alguma informação relevante. Então, é mais ou menos isso que podemos dar como ponto de partida quando o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o escalino. Agora, é possível que um examinador diga o seguinte. Vejam essa questão. Considero o triângulo isósceles ao lado. Considero o triângulo isósceles ao lado. Qual é o valor do seno do ângulo alfa? Vejam só, ele nos deu um triângulo, diz que é isósceles. Aqui dá 4, aqui tem um ângulo reto e aqui tem um ângulo alfa. Queremos determinar o seno do ângulo alfa, ok? Queremos determinar o seno do ângulo alfa. E dizem que esse é um triângulo isósceles. Se esse é um triângulo isósceles, então a medida daqui e a medida daqui é igual, já que este aqui dá para ver de longe, que é diferente desses dois. Então tem esta medida diferente dessas duas. Essas duas são iguais. Então se aqui mede x, aqui também mede x. Então, nós temos que determinar o valor desse x aqui para saber o seno do ângulo alfa, já que o seno de alfa é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno deste alfa é igual ao cateto oposto, que é x sobre 4. Mas nós temos que saber quanto é que mede esse x. É fácil, vamos aplicar o que é o teorema de Pitágoras.
Já que temos um triângulo aqui que a hipotenusa é 4, o cateto aqui é x, aqui é x. Podemos dizer hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Então, hipotenusa que é 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16, é igual a 2x ao quadrado. Então, isso aqui é mesmo que 2 pode vir dividir, 16 dividido por 2 é igual a x ao quadrado. 16 dividido por 2 dá 8. Então, 8 é igual a x ao quadrado. Isso é mesmo que x é igual a raiz de 8. Raiz de 8, matematicamente, é igual a 2 raiz de 2. Okay? Passando um termo para fora do radical. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Aqui, seno do nosso ângulo alfa é igual a 2 raiz de 2 sobre 4. Assim, seno do ângulo alfa. Agora, 2 por 4 dá para simplificar. Teremos raiz de 2 sobre 2. Então, seno do ângulo alfa é igual a raiz de 2 sobre 2, que é a opção C deste exame. Que é a opção C. Então, a ideia de hoje é mais ou menos fazer análise de problemas que podem surgir, que tem mais ou menos essa categoria. Outro tipo de problemas vocês podem encontrar nos exames de admissão envolvendo trigonometria e geometria. Podem te dar um triângulo, dizem que aqui mede 30, aqui mede 30 também. Aqui não se sabe quanto é que mede. Calcule a altura desse triângulo. Calcule a altura desse triângulo sabendo que aqui mede 8. Ok? Então você vai pensar, uau, teorema de Pitágoras não me ajuda porque isso não é um triângulo retângulo. É um triângulo que esses dois lados são iguais, são diferentes desse. Esses dois lados são isométricos, são diferentes deste. Então é um triângulo isósceles. Dois lados iguais e um diferente. Nós queremos determinar a altura. Você pode pensar o seguinte, eu tenho que dividir esse triângulo. Por isso é importante vocês estudarem aqueles tópicos que mostrei aqui no canal sobre a morte da geometria. Então, para vocês estarem preparados, vamos dar também a morte da geometria. Mostro lá como se divide em triângulos. Então, ao dividir, você trabalha apenas com esse triângulo aqui, que aqui tem 30 graus, aqui tem a própria altura que você pretende determinar, e aqui, como eu dividi o triângulo pelo meio, esse outro é dividido pelo meio também, ficamos com 4. Então, tem uma situação em que tem que determinar a altura, tem um ângulo e tem um valor aqui neste cateto. Isso já dá para equacionar do ponto de vista de razões trigonométricos. Como? Qual é a razão trigonométrica que envolve, como sendo este aqui, o cateto oposto e o cateto adjacente? O cateto oposto ao cateto adjacente, lá nas razões trigonométricas, isto é tangente. Ok? Isso é tangente, não sei se ainda tenho aqui a folha da aula passada, mas acredito que vocês sabem disso. Posso não encontrar a folha. Então, é tangente. Vimos aqui na nossa primeira aula. Aqui, tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Então, você aplica aqui tangente de um ângulo é igual a cateto oposto por cateto adjacente. Assim, tangente do ângulo, qual é o ângulo? 30 graus, é igual a cateto oposto, que é a hipotenusa, que é a altura que você pretende, e cateto adjacente, que é 4. Tangente do ângulo, a tabela diz que é igual a raiz de 3 sobre 3. Recordam da tabela? Devem ter aqui os valores em decorre na sala do exame. Então, h sobre 4. Puxas aqui, produtos extremos. 3h é igual a 4 raiz de 3. E determinar minha operação aqui. Então, h é igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Então, minha altura é igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Então, o problema está resolvido. Para dizer o quê? Vocês precisam saber equacionar, relacionar muito a geometria com a trigonometria. E o teorema de Pitágoras é infalível nesse processo. Bom, vocês também podem encontrar vários exercícios relacionados com voos, por aí fora. Vamos agora ver essa questão aqui. Dizem que uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente
de raiz de 3 sobre 6, 12, 9, raiz de 3, 18, por aí fora. Então vamos entender isso. Dizem uma rampa plana de 36 metros de comprimento. Para resolver problemas é importante entender o que estão a dizer. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. O plano horizontal é a superfície. Tem uma rampa que fez um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. E essa rampa aqui tem 36 metros de comprimento. E a pessoa sobe a rampa, né? Sobe a rampa até ali. Essa pessoa vai se levar até que altura? H. Então, voltamos para o problema de trigonometria, em que temos a altura, temos um ângulo e temos um valor aqui 36. Agora, temos que determinar o valor da altura. Temos que procurar uma razão trigonométrica que envolve isto aqui é cateto oposto e a hipotenusa. Isso é sino. Então, teremos sino do ângulo, que é igual a H sobre 36, que é cateto oposto por hipotenusa. O ângulo que nos dão é 30 graus. Sendo de 30 na tabela é 1 sobre 2, que é igual a H sobre 36. Produtos meio produtos extremos, então 2H é igual a 36. Logo, H é igual a 36 sobre 2. Isso dá 18. Muito bem, eleva-se até 18 metros, que é a alternativa D. Então, malta, foi bom estar convosco nessa segunda parte. Na terceira parte já vamos entrar na própria trigonometria, conversão de radianos para graus, graus para radianos. Vamos falar também acerca de cálculos, vários cálculos complexos relacionados com a trigonometria. Tchau, até a próxima.